Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais extremos e fascinantes do esporte de elite: o controle de peso nos esportes de combate. A gente vê o resultado na TV, né? Dois atletas ali no limite exato de uma categoria. Mas como eles chegam lá? Como é que é possível perder tanto peso em poucos dias e de alguma forma estar pronto para lutar horas depois? Para desvendar essa ciência toda, a gente tem em mãos duas fontes excelentes. A primeira é um artigo de 2017 do European Journal of Sport Science e a segunda é um posicionamento bem mais recente, de 2025, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a ISSN, focado especificamente em MMA e outras modalidades. A nossa missão aqui é entender a ciência e a estratégia por trás do famoso bater o peso. E já adianto, não é só fechar a boca. É uma coreografia fisiológica de altíssimo risco que envolve meses de planejamento. E vamos descobrir por que eles fazem isso, como exatamente conseguem e, claro, quais são os perigos e as recompensas. Então, vamos começar pela pergunta mais óbvia, né? Por que um atleta de altíssimo nível se submete a um processo que parece tão desgastante? Qual é a lógica? A resposta, sim, em uma palavra, é vantagem. Vantagem. Exato. As fontes são unânimes nisso. A ideia é lutar na categoria de peso mais leve possível para então, no dia da luta, ser o atleta fisicamente maior, mais forte, com maior alcance. Ah, entendi. Você luta contra alguém que pesou o mesmo que você na balança, mas na hora do combate você tá, sei lá, 5, 6 quilos mais pesado. Exatamente. Às vezes até 7 quilos a mais de massa corporal funcional. A luta não é só no tatame ou no ringue, né? Existe uma segunda competição invisível que acontece antes. É uma ótima maneira de ver. E o que é fascinante, e que ambas as fontes destacam muito bem, é que essa vantagem não significa a mesma coisa para todo mundo. Como assim? A estratégia muda drasticamente dependendo do esporte. Para modalidades de agarre, tipo judô e wrestling, o jogo é sobre massa e força. Certo. O artigo de 2017 chega a citar estudos que mostram uma correlação direta entre o peso que o atleta recupera depois da pesagem e a chance dele de vitória. Nossa, sério? É uma vantagem estatística comprovada, então. Comprovada. Agora, olha para um esporte de trocação como o taekwondo. A dinâmica é completamente diferente. O que muda? Lá, ser alto e ter um longo alcance para sua categoria de peso é muito mais valioso do que ter massa bruta, sabe? O objetivo não é ser o mais pesado. É ser o mais comprido. Isso, o mais longo. O ideal é ter um índice de massa corporal, o IMC, mais baixo. O boxe fica ali no meio termo. Depende muito do estilo do lutador. Entendi. Então não tem receita de bolo. E além da vantagem física, o artigo de 2017 aponta para algo que eu não esperava: o benefício psicológico. Sim, e esse é um ponto sutil, mas muito importante. Para muitos atletas, completar com sucesso um corte de peso difícil funciona como um ritual, sabe? Um ritual. É, uma prova de disciplina, de foco. Superar esse desafio aumenta a autoconfiança deles. Eles entram na luta pensando: olha, eu já venci a batalha contra a balança, que era a parte mais difícil, agora é só lutar. É um jogo mental. Totalmente. Entendi a estratégia, o porquê, mas vamos para a parte prática, como eles fazem isso. A gente sempre ouve as histórias da semana da luta, mas imagino que o processo comece bem antes. Com certeza. Ambas as fontes dividem o processo em duas fases bem distintas. A primeira é a fase crônica, de longo prazo. O fight camp, que eles chamam. Exato. Ou descida de peso longitudinal, um nome mais técnico. A gente está falando de um período de 8 a 10 semanas antes da luta. Qual meio que é essa fase? Imagino que não seja se desidratar por 2 meses. De forma alguma. O objetivo aqui é sustentável, é controlado. A recomendação é que o atleta comece esse período com, no máximo, uns 12% a 15% de peso acima do limite. Para ter margem. Para ter margem para uma perda gradual de meio a 1 quilo por semana, o foco total aqui é reduzir o percentual de gordura corporal, preservando ao máximo a massa muscular. E como eles garantem que estão perdendo gordura e não músculo, que é o mais importante para a performance?
A chave está na distribuição dos macronutrientes. O artigo da ISN detalha isso muito bem. A proteína se torna tipo a rainha da dieta. Para proteger os músculos. Exatamente. A ingestão sobe bastante, fica ali entre 1,2 e 2,2 gramas por quilo de peso. Funciona como um escudo. Os carboidratos são gerenciados com cuidado para ter combustível para os treinos. E a gordura é a variável de ajuste. Certo, essa é a maratona. Mas e a sprint final? A famosa semana da luta. É aí que a ciência dá lugar à força bruta ou ainda existe um método por trás daquela desidratação toda? Existe. E é um método extremamente calculado. Nos últimos 5 a 7 dias, o foco muda completamente. Ninguém está mais preocupado em queimar gordura. O objetivo é outro. O objetivo agora é eliminar peso temporário, que pode ser recuperado rápido. Estamos falando de 3 coisas: conteúdo intestinal, glicogênio e, principalmente, água corporal. Ok, vamos por partes. Conteúdo intestinal. É a estratégia mais simples. Por alguns dias, o atleta adota uma dieta com baixíssimo teor de fibras. Menos fibra, menos resíduo. Exato. Só essa mudança pode eliminar de 1% a 2% da massa corporal total. Para um lutador de 80 quilos, isso já é quase 1,6 kg a menos sem mexer com hidratação nem nada. Uau, só mudando a comida. E o glicogênio? Glicogênio é como a gente armazena carboidrato nos músculos. E o detalhe crucial é, para cada grama de glicogênio, o corpo retém umas 3 gramas de água. Ah, Então, quando eles combinam exercícios com uma redução drástica de carboidratos, eles esgotam essas reservas. É um efeito 2 em 1. Perde o peso do glicogênio e, mais importante, o da água que estava ligada a ele. o que já dá mais uns 2% de perda de massa corporal, pelo que li. Exatamente. Entendi. Mas, realisticamente, a maior parte do peso perdido nesses dias é água, né? Como eles conseguem enganar o corpo para eliminar litros de líquido de forma tão rápida? Parece algo que daria muito errado muito fácil. E é o ponto mais crítico e perigoso, sem dúvida. A manipulação hídrica é uma ciência à parte. Uma técnica que o artigo da ISSN cita muito é o water loading. Carregamento de água, isso parece contraintuitivo. Totalmente. Mas funciona assim. Dias antes, o atleta bebe uma quantidade enorme de água, tipo 8, 10 litros por dia. Nossa, Isso faz o corpo reduzir a produção do hormônio antidiurético. O corpo pensa, tá sobrando água, vamos jogar tudo fora. Aí, 24 horas antes da pesagem, o atleta corta a água de repente. e o corpo? O corpo continua urinando em ritmo acelerado por um tempo, porque o hormônio ainda está suprimido. Ele elimina muito mais fluido do que o normal. Que loucura! Eles usam a própria regulação hormonal do corpo contra ele mesmo. É exatamente isso. E aí vem a restrição de sódio e, por fim, a etapa mais visualmente chocante, a indução do suor. As famosas cenas da sauna, das roupas de plástico. Exato. Mas aqui o artigo de 2017 traz um ponto que me surpreendeu. Nem todo suor é igual. E a sauna pode ser, na verdade, uma das piores formas de suar. Como assim? Suar não é só suar? Fisiologicamente, não. O suor de um exercício leve, tipo pedalar uma bicicleta ergométrica num ambiente aquecido, tira a água do corpo de forma mais equilibrada. Certo. Já o calor intenso e passivo da sauna puxa o fluido de forma desproporcional direto do plasma sanguíneo. O que isso significa na prática? Significa que o sangue fica mais espesso, o coração tem que trabalhar muito mais para bombear, o estresse cardiovascular é imensamente maior para a mesma quantidade de peso perdido na balança. Inacreditável. Ok, eles passaram por tudo isso, sobem na balança e conseguem, mas estão essencialmente esgotados. A corrida contra o relógio para se recuperar começa nesse exato instante, né? Começa no segundo em que eles saem da balança. E a duração dessa janela de recuperação é o fator que dita toda a estratégia que veio antes. E essa janela varia muito entre os esportes, imagino. É gigantesca a diferença. No MMA e no boxe profissional, a pesagem é na manhã anterior à luta. Isso dá de 24 a 36 horas. É um luxo. Permite cortes de peso mais agressivos. Muito mais. Na faixa de 5 a 8% do peso corporal. Agora compara isso com o judô.
A pesagem é na noite anterior e ainda tem uma checagem de peso aleatória na manhã da competição que impede um ganho maior que 5%. Funciona como um freio. Um freio enorme. E tem casos piores. Wrestling e jiu-jitsu muitas vezes têm a pesagem só 1 ou 2 horas antes da primeira luta. Aí não dá para desidratar. Impossível. Seria suicídio competitivo. O foco deles tem que ser quase todo na perda crônica de gordura. Ok, vamos focar no cenário ideal então, o do MMA, com 24 a 36 horas. Como é uma recuperação perfeita nesse tempo? É um ataque em 3 frentes, e a ordem é crucial. Prioridade número 1, a mais importante de todas: reidratação. Beber água. Mais do que isso, o objetivo é consumir de 125% a 150% do líquido perdido. E o artigo da ISSN é super específico. Eles recomendam soluções de reidratação oral, não apenas água. Por quê? Porque o sódio, presente nessas soluções, ajuda o corpo a reter o fluido. Beber só água é como tentar encher um balde furado. E o artigo de 2017 menciona uma opção surpreendente e muito eficaz: leite. Leite? Leite. Pela composição dele, o corpo retém o líquido de forma muito mais eficiente. Quem diria? Ok, reidratação. Qual é a segunda frente de batalha? Assim que a reidratação começa, é a vez de restaurar o glicogênio. É a hora dos carboidratos. Fontes de ação rápida, bebidas, géis, frutas. A quantidade é massiva. Pode chegar a 8 a 12 gramas por quilo de peso corporal. Isso é uma quantidade absurda de comida. E a terceira parte do plano? É um detalhe prático, mas fundamental do artigo de 2017. Gerenciar o desconforto gastrointestinal. Pensa bem, o atleta passou dias comendo pouquíssima fibra. Se ele comer uma refeição enorme e fibrosa, O resultado pode ser desastroso. Inchaço, gases, pode atrapalhar o sono, a absorção dos outros nutrientes. A recomendação é clara: manter a fibra baixa até depois da luta. é uma ciência impressionante. Mas a gente não pode ignorar o elefante na sala. Estamos falando de levar o corpo a limites perigosos. O artigo de 2017 abre com um lembrete sombrio, né? A morte de 3 atletas de wrestling em 1997. E esse é o contexto crítico que nunca pode ser esquecido. Levadas ao extremo, essas práticas são incrivelmente perigosas. Podem causar danos renais, comprometer a função cognitiva e, no pior dos casos, serem fatais. E como os especialistas lidam com isso? A recomendação é proibir. A abordagem que os artigos adotam é muito pragmática. Eles reconhecem que, enquanto as regras existirem, os atletas vão continuar fazendo. Então, o foco deve ser na educação para práticas mais seguras. É sobre mitigar riscos. Faz sentido. E essa discussão leva a uma questão mais profunda que o artigo de 2017 levanta. Exato. Será que essa manipulação extrema do peso não vai contra o espírito do esporte? Se o objetivo é uma luta justa entre pessoas de tamanhos semelhantes, o que acontece quando um atleta entra para lutar sendo 10% mais pesado que o limite da categoria? É um paradoxo. E para fechar esse ponto dos riscos, o posicionamento da ISSN de 2025 termina com uma nota de cautela importante. Muito importante. Os efeitos a longo prazo de ciclos repetidos de corte de peso extremo são, em grande parte, desconhecidos. A gente simplesmente não tem pesquisa suficiente sobre a saúde desses atletas daqui a 20, 30 anos. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? Fica claro que bater o peso é muito mais do que força de vontade. É uma ciência, um ato de equilíbrio delicado entre buscar uma vantagem e arriscar a própria saúde. O que eu acho mais fascinante é essa tensão constante entre as regras do esporte e a inovação científica. As regulamentações criam os incentivos. Em resposta, atletas e cientistas desenvolvem estratégias cada vez mais sofisticadas. É um jogo de gato e rato fisiológico. Exatamente. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. As fontes que a gente analisou hoje são basicamente um manual de como otimizar esse sistema. Mas, dando um passo para trás, se o objetivo fundamental das categorias de peso é criar uma luta justa,
Será que um sistema que incentiva atletas a se desidratarem a níveis perigosos para depois recuperar 10% ou mais da sua massa corporal realmente atinge esse objetivo? Ou será que ele apenas cria um tipo diferente de competição? Uma competição de manipulação de peso, que acontece nas sombras antes mesmo que o verdadeiro confronto comece?